Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. Vai comentar, analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed, do time de comentaristas da Cultura Litoral. As duas primeiras notícias guardam uma relação que o Mohamed vai fazer. Primeira, o presidente Jair Bolsonaro trocou, depois de 40 dias, trocou de novo o presidente da Petrobras. O último presidente ficou 40 dias no cargo. E o presidente Jair Bolsonaro também baixou o imposto de importação de alguns alimentos, como feijão, milho, outros alimentos. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos telespectadores do programa. É curioso como a gente vê o comportamento do cara demagogo, do cara mentiroso, que joga só para a torcida e vive de jogo de cena. E é incrível como tem gente que acha que isso é um mito. Ele troca de novo o presidente da Petrobras, combinando que não é para fazer nada, é só para dar munição para ele continuar criticando. A gente já falou aqui, se torna até repetitivo. Os custos, o acordo que o Michel Temer fez de indexar no valor internacional do barril os custos da Petrobras, que importa muito pouco petróleo, portanto tem os seus custos calculados em reais, é um absurdo. O que está detonando a inflação no Brasil, ao lado da outra questão, que é a dos custos dos alimentos, por conta do câmbio, que a gente já fala disso, era muito fácil. Nenhum judiciário no mundo iria proteger os acionistas da Petrobras de acusarem o governo de interferir no lucro deles. Porque o que eles estão tendo é um lucro imoral. Porque é um lucro especulativo. Todas as petroleiras do mundo trabalham com uma margem de 15% a 20%. Nenhuma delas se compara à Petrobras, que ultrapassa os 50%. Por quê? A Petrobras paga todo o seu custo de produção em reais. Porque o Brasil importa óleo fino apenas para fazer blend. Lógico, agora, por conta da irresponsabilidade deste governo e do governo anterior, porque isso tudo começou no governo Lula, não foi no governo Fernando Henrique, como muita gente fala, o Brasil diminuiu a sua capacidade de refino e não diminuiu por problema de investimento, mandou fechar refinarias. Fechar refinarias. E está importando derivados prontos. Quando o Brasil detinha tecnologia e produção de toda a cadeia da indústria petrolífera. O Brasil produz tudo, produz nafta, produz gasolina, produz querosene de aviação, produz diesel. O Brasil ainda é um país que tem uma produção de biodiesel para misturar no diesel enorme. Como é que os custos da Petrobras podem ser iguais aos custos internacionais do petróleo? Não tem sentido. E nenhum acionista da Petrobras pode dizer que está sendo prejudicado. Porque o lucro que a Petrobras distribuiu esse ano para os acionistas foi imoral. Imoral. E não tem nada a ver com a recuperação da empresa. Ou seja, o Bolsonaro pode interferir, sim. Não interfere porque ele joga para a torcida que ele quer trocar o presidente toda hora, que ele não se conforma. Ainda chegou a dizer, eu queria, se ela fosse estatal, ela é estatal. O governo é o acionista controlador. Acionista controlador é uma coisa, maior acionista é outra. Eu posso ter 5%. A General Motors, conhecida por todos nós como Chevrolet, o acionista controlador da GM tem 5% das ações. 5%. E ele é o acionista controlador da General Motors. Isso é uma característica das empresas americanas, a pulverização do controle acionário. O que acontece, então, com a Petrobras? Ela é manipulada para que fique tudo como está e o presidente saia como o cara inconformado.
Da mesma forma como ele baixando o imposto de importação sobre os alimentos. Ora, nós já dissemos aqui também, com o câmbio imoral, porque o nosso câmbio é imoral, o ministro da Fazenda ganha em toda a cadeia. E ninguém que plante milho, soja, feijão, arroz, vai vender aqui, vai vender lá fora. Porque ganha duas vezes. Ganha no câmbio e ganha no preço. Aí tem sentido ele diminuir o imposto de importação para eu vender soja e comprar soja, para eu vender milho e comprar milho. Isso é imoral. Imoral. É muito simples. Ah, você quer vender lá fora? Não tem problema. Estou aumentando o IOF sobre a operação de câmbio. Não, mas aí compensa mais eu vender aqui. Justamente, o espírito da coisa é esse. Você vai pagar IOF sobre a operação de câmbio e o lucro financeiro que você tem no câmbio morre. Quando ele morre, e o IOF é um chamado imposto regulador. Para que ele serve? Ele, o imposto de importação e o imposto de exportação. Para controlar a economia, para intervir na economia quando interessa ao Estado e no interesse da sociedade. É para isso. Ou ele aumenta o imposto de exportação, ou ele aumenta, e é mais fácil, fazer o IOF sobre o câmbio. O lucro que o cara teria, o lucro financeiro que o cara teria nisso, porque aí ele não está interferindo no preço quando ele não aumenta o imposto de exportação. Ele continua mantendo o produto brasileiro competitivo. Mas na conversão, o exportador vai perder. E não pense você que o exportador é o cara que planta. O exportador é o cara que compra do cara que planta. O famoso atravessador, expressão que vem lá dos anos 70. Que é legítimo. Mas aí o cara vai pensar duas vezes. Pô, se eu for vender lá para fora, mandar para a Europa, eu vou pagar um IOF que vai comer meu lucro financeiro. Tanto faz eu vender lá fora como vender aqui. Então vou vender aqui. E aí você baixa a inflação. Então imaginem que essas duas coisas, se fossem trazidas por um presidente honesto, nós já teríamos resolvendo o problema da inflação. Ah, isso é uma solução simplista? Não, não é solução simplista. Você tem o tamanho do Estado, que faz com que o governo precise ter juros altos para pagar esse custo, com demagogia na questão do tratamento das operações de câmbio para exportação e o custo da Petrobras distribuindo um lucro imoral, inclusive para o governo, porque ele é o maior acionista. O governo colocou bilhões em caixa com o lucro da Petrobras. Não pense você que é só o Zé das Couves ou o John qualquer coisa nos Estados Unidos que ganha dinheiro com a Petrobras. O governo é quem ganha mais. E finge que não tem nada a ver com isso. Eu gostaria que as pessoas refletissem, porque esse pessoal que chama o Bolsonaro de mito e fica com faixinha pedindo o golpe militar, eu vou exemplificar o que é ser mentiroso, como é o seu Bolsonaro e, principalmente, quem pede para ser novamente tutelado por militares. Porque eu queria que vocês fizessem uma reflexão no final do que eu vou ler. Você acredita no mentiroso? Você vota no mentiroso? Você quer ser tutelado por mentirosos? Porque é isso que essa gente que vai pedindo intervenção militar quer. Eu vou ler um trecho agora no programa do discurso de posse do Castelo Branco em 64, após aquela eleição fajuta no Congresso Nacional, em que ele se torna presidente. E eu quero que vocês reflitam se é isso que vocês querem de novo para o país. Porque foi aquele discurso de posse a maior mentira já contada na história política do Brasil. Vejam bem. Caminharemos para frente, com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Vamos encaminhar o processo eleitoral. Prometo, sem tergiversações, entregar o cargo em 31 de janeiro de 1966 ao brasileiro que for eleito conforme manda a Carta Magna do país. Vejam bem
o que o Tamanco, era esse o apelido que ele detestava na escola militar, disse: vou entregar o cargo em 31 de janeiro de 66 ao brasileiro que for eleito conforme manda a Carta Magna do país. Você confia em quem mente para você? Farda é garantia de credibilidade? Desde quando? Foi essa mentira que jogou o Brasil num regime militar de 30 anos, sem liberdade. Uma mentira. E é isso que imbecis saem à rua pedindo para acontecer de novo na história do nosso país. É isso que imbecis querem como única solução para o Brasil. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo conceber que uma pessoa queira ser tutelada por uma mentira. Mas, infelizmente, é o que a gente assiste hoje acontecendo no Brasil. Agora, você somou na ditadura militar os 21 anos, mais os 8 até chegar no Collor, a eleição do Collor? É, porque eu acho que a gente só pode considerar que a ditadura acabou realmente, porque tem umas coisas curiosas no governo Sarney. E eu nunca considerei ali o início da redemocratização. A posse do Collor é que, na minha opinião, foi a redemocratização, Paulo. Aí dá 25 anos, 26. Né? 26. Porque no Sarney, o Sarney conviveu com a Lei de Segurança Nacional, conviveu com a censura, e não fez a aplicação imediata da lei de anistia. Não havia Constituição. Não, então ele governou praticamente o governo todo dele com a Constituição da ditadura, a de 67, depois mudada em 1969. Então, para mim, a redemocratização do país começa com as eleições presidenciais e a posse do Fernando Collor de Mello. Agora, em relação à inflação de alimentos, tem um outro dado importante a ser considerado, é que os estoques reguladores do governo federal estão zerados. Estão zerados porque não foram... A ONU recomenda 3 meses de consumo. Não foram feitos durante o governo Bolsonaro, antes da pandemia. Antes da pandemia, já não estavam nem aí para os estoques reguladores. Por isso, quando eu falo que o Guedes é um ministro de terceira categoria, nem de segunda ele é justamente por isso. Quando eu vejo empresários elogiando o Guedes, eu fico me perguntando, cara, você é empresário do quê? Porque não é possível que alguém admire um homem que desde o início do governo não fez absolutamente nada. O crescimento econômico que se deu a ele, que se creditou a ele, foi inercial. E quando os caras usam o aumento de arrecadação para justificar crescimento de economia, eu já cansei de falar, ou você é ignorante ou você é um mentiroso compulsivo. Porque o aumento de tributos está vindo da inflação. Está vindo do fato de que não há correção na tabela de imposto de renda há anos. E isso significa aumento real no imposto de renda. E as pessoas ficam dizendo que o Guedes é um cara competente. Então a gente está pagando o preço, Paulo, da incompetência de um ministro, porque a cadeia produtiva, ela é toda interligada, não tem jeito. Quando você aumenta de forma imoral o combustível, você encarece o frete lá em cima, que é elemento que compõe o preço das coisas. Mas o problema é que hoje no mundo, assim como o petróleo, todos os produtos estão indexados ao dólar, por serem commodities, portanto, eles se tornam ativos negociados em bolsa. No Brasil, pela BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, quando eu atrelo a soja, o milho, ao dólar, e eu tenho uma política de câmbio escabrosa em relação ao dólar, totalmente irresponsável, o que acontece? Eu faço com que todos esses elementos disparem. Só que, principalmente a soja e o milho, as pessoas têm que se atentar de que eles não são apenas alimentos. A soja e o milho integram a base de toda a cadeia produtiva. Por quê? Porque elas são, além de alimentos que você consome, elas também são a base de produção de ração. Ou seja, toda a produção animal brasileira
teve seu preço aumentado porque a ração do gado, das aves, dos suínos, dos ovinos, sofreu aumento pelo preço destas commodities. Então aí você tem um aumento da carne, do ovo, do frango, do leite. E aí você dispara toda a cadeia produtiva. Então não adianta fazer a coisa focada. Não adianta baixar o preço do imposto de importação do arroz. Isso não vai resolver nada. Ao fertilizante, uma destruição paulatina a partir do governo Fernando Henrique, mas que com o governo Lula tomou a dianteira, a destruição da indústria de fertilizantes brasileira, que foi uma coisa imperdoável. Imperdoável. Porque tem outra mentira que o Bolsonaro conta, de que as nossas reservas da base dos minerais que são usados para a produção de fertilizante estão em reservas ambientais ou reservas indígenas. É mentira. É menos de 15%. Todo o resto não está nessas áreas. Mas não tem incentivo nenhum para se produzir. Durante a produção de vacina, eu disse aqui, o Brasil tinha fábricas, o Butantan tinha uma, e a Fiocruz também, fábrica de componente para vacina. Do IFA, né? Do IFA. O Brasil produzia, o Brasil tinha uma técnica, e é uma técnica primária, que é aquela do ovo, que utiliza o ovo para fazer a produção do IFA. E o Brasil produzia isso tranquilamente. No governo Fernando Henrique, e aí acabou de finalizar no governo Lula, todas as fábricas foram fechadas. Pelo mesmo motivo que as fábricas de fertilizante, que a gente tinha uma aqui do lado, a Ultrafértil. Por quê? Porque era muito mais barato comprar da China. Como é que um governo reage quando quer competir com a China? Ele tem que zerar a carga tributária. Não tem outro jeito. Zera a carga tributária, mas você mantém os dólares no cofre, porque você não vai comprar de outro, e você mantém emprego. Você ganha. O problema é como se visualiza a carga tributária. Quando se fala, o governo renunciou a tantos milhões de reais porque ele deu isenção tributária num determinado produto. Olha para o outro lado, Paulo. Eu vou produzir este produto. Eu diminuo a carga tributária na produção, mas todos os empregos que eu gerei geram renda. E renda gera consumo. E eu deixo de ganhar aqui, mas ganho aqui. Na ponta. Essa mentalidade é que tem que mudar no Brasil. Novamente, você está reduzindo tudo a uma coisa muito simples. Não. Só estou falando uma coisa para as pessoas pensarem por que estas soluções simples não são aplicadas no Brasil. Por um motivo muito simples. Tão simples quanto elas. Não querem. Porque eu preciso ter o problema, eu preciso ter a fome, eu preciso ter a inflação, eu preciso ter a seca para ter discurso eleitoral. Porque é ali que todo mundo ganha e o povo se lasca. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira, quem comenta, analisa as notícias com você é o advogado Roberto Mohamed. Mohamed, em Santos, houve um incêndio de 3 veículos ali atrás do shopping Praia Mar, na rua Francisco Faria, 3 veículos que estavam estacionados. Como é que começou o incêndio? Começou com um morador de rua colocando fogo num colchão. A gente está vivendo uma degradação social que é espantosa, e onde eu também cobro que as pessoas o bolsonarista me incomoda, às vezes, quando ele faz determinadas reflexões, como se política social fosse coisa de esquerda. Mas a esquerda tem culpa também. E a Janaína Pascoal estava citando um exemplo, quando ela veio aqui no programa, em que qualquer medida social que é tomada em São Paulo, vem um monte de grupo de direitos humanos defender o indefensável. A quantidade de moradores de rua aumentou, não tem dúvida nenhuma. Não acho que a solução seja a barraca. Ela pode ser uma solução emergencial, mas não pode virar definitiva. Mas aqui na nossa cidade, existe uma coisa que tem que ser
bem esclarecida para todo mundo. Santos tem vaga em albergue para todo mundo. Santos tem vaga. Eu já cansei de dizer aqui, com todos os problemas que nós temos na nossa cidade, Santos tem uma rede de proteção social invejável, que poucas cidades, incluindo a capital, no Brasil têm, proporcionalmente à sua população. Santos tem vaga para todo mundo. E tem, inclusive, sistema de remoção. As peruas da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil atuam no sentido de tentar levar as pessoas. Eles não querem ir, porque lá tem que tomar banho, tem horário para entrar, tem horário para sair, mas lá eles têm café da manhã, eles podem tomar banho, eles podem dormir e algumas, se não me engano, é um albergue, tem até lugar para cachorro. Tem. Então, não tem desculpa para essas pessoas estarem na rua. Quando se faz campanha para você não dar esmola, é por conta disso. Esse cidadão que está numa situação que ninguém quer, uma situação de rua, e bota fogo num colchão e incendeia o patrimônio de quem muitas vezes está pagando uma prestação e não tinha dinheiro nem para pagar o seguro do carro. Ou às vezes até o e é um trabalhador para trabalhar, né? E é um trabalhador. E aí todo mundo vai falar, mas ele, coitado, ele é um exemplo, não, ele é um de problema social, não, ele é um exemplo de degradação social. Que esse pessoal que é contra qualquer medida compulsória, acha que nos pode fazer nada. E nos pode obrigar o cara a ir para um albergue, nos pode obrigar o cara a sair para a rua. Ah, ele fez isso porque ele estava com frio. Não, ele não fez isso porque ele estava com frio, ele fez isso porque ele estava chapado. Totalmente chapado. Por isso ele botou fogo no colchão. Agora, fica uma outra pergunta. Quem colocou aquele colchão ali? O povo porco que essa cidade tem. Não pense você que nós estamos falando do Macuco. Nós estamos falando da Zona Noroeste. Não. A gente está falando do Boqueirão, do Embaré, do Gonzaga. É dessa gente. Móveis na rua. Colchões na rua. Ele não incendiou o colchão porque o colchão caiu do céu. Algum imbecil que não tem a menor noção de convivência em sociedade, colocou o colchão na rua. Eu estou com o colchão há uma semana na garagem esperando o transporte para levá-lo embora. Eu podia jogar na rua? Podia. Mas eu não vou colocar a palavra imbecil na minha testa. As pessoas têm que ter um pouco de civilidade na vida social. Então existem dois responsáveis por esse incêndio, Paulo. O morador de rua, que não tem a necessidade nenhuma de estar lá, porque tem onde ficar e está lá porque ele quer. Eu não digo que ele está na condição social e econômica de estar na rua porque quer. Eu digo que ele está dormindo na rua porque quer. Porque Santos tem uma rede de proteção social capaz de atingir todos esses moradores de rua. É talvez uma das únicas cidades brasileiras que tem esta condição. E que não deve a essas gestões aí não, isso já vem lá de trás. Na verdade, essa rede de proteção social começa com uma mulher chamada Thelma de Souza. Vamos deixar isso claro. Mas Santos hoje tem, por herança, uma rede de proteção social que pega todo mundo. Então não tem desculpa para estar dormindo na calçada. E o cara que não tem o mínimo de civilidade e que joga um colchão na rua. E que não pensem vocês, novamente eu estou falando, não é no centro da cidade, não é no Macuco, não é na Zona Noroeste. Nós estamos falando de bairros nobres. Infelizmente, essa é a cidade em que a gente vive. E é esse o grau de degradação social que a gente está vivendo. Mohamed, a notícia que movimentou o mundo político ontem foi a candidatura, a desistência da pré-candidatura à presidência da República por parte do ex-governador João Dória. Ele renunciou ao governo de São Paulo nesse último ano para ser candidato à presidência da República, ganhou as prévias do partido dele, PSDB, e pressionado pela cúpula,
que quer uma outra candidatura em função da candidatura dele não ter decolado e a rejeição dele ser alta, o Dória desistiu da pré-candidatura, saiu da corrida ontem. Na verdade, o Dória deu adeus à política ontem, Paulo. E ele está colhendo o que ele plantou. Na política, tem uma regra muito mais... Você pode falar, ah, política é tudo ladrão, política é mentiroso, política é demagógico. Mas tem uma regra na política, que é acordo que se faz na política tem que ser cumprido. E os acordos políticos são não escritos. Não existe acordo político com recibo, como não tem propina com nota fiscal. O acordo político tem que ser cumprido. O Dória, desde o início da carreira dele, não cumpriu um único acordo político. Vamos fazer um retrato do que é a história política do Dória. O Dória entra na política pelas mãos do Geraldo Alckmin, que enfrenta a resistência de todo o PSDB de São Paulo, todo, provoca, a ponto de provocar a saída do PSDB de políticos históricos. Vou dar um exemplo, André Matarazzo, que sai do PSDB por conta daquilo. O Dória enfrenta a resistência de todo o diretório do PSDB para bancar a candidatura do Dória à Prefeitura de São Paulo. O Alckmin, né? O Alckmin. O que acontece aí? Naquele momento, o Dória se compromete como prefeito de São Paulo, naquele momento de eleição, que apoiaria o Alckmin à presidência da República, declarou isso, e apoiaria o Márcio França a governador. Acordo que já vinha de um ano antes, na verdade 2. Ou seja, vejam bem que naquele momento ele tem o cara que compra a briga com todo mundo por conta dele, ele assume o compromisso de apoiar o Alckmin a presidente e o Márcio a governador. Em um ano ele começa a se deslumbrar com todo o marketing que ele criou e tenta ser candidato a presidente, se voltando e traindo o acordo que ele fez com o seu padrinho na política, o cara que bancou a briga toda, Geraldo Alckmin. Não satisfeito, não deu para ser candidato a presidente. O que ele faz? Ele se volta contra o Márcio, rompe a promessa e o acordo que ele fez e sai candidato a governador, largando a prefeitura. Quando ele, um cara novo, poderia ter cumprido os 2 acordos, ficado na prefeitura até o fim, garantiria a reeleição e hoje talvez fosse muito mais respeitado e teria uma carreira política pela frente. Vem a eleição para governador, em que ele rompe este acordo com Márcio França, e ele no segundo turno, após ter passado o primeiro turno dizendo que jamais votaria no Bolsonaro, e isso está gravado no Roda Viva que foi feito com ele, antes da eleição, do primeiro turno da eleição presidencial, e saca do bolso o Bolsodória. O Bolsodória, em que o Bolsonaro nunca, em nenhum momento, durante toda a campanha do segundo turno, pediu voto para o Dória. Ou apoiou o Dória, ou agradeceu o Dória. O Bolsodória só existia para o Dória. Se elege governador em cima desta mentira de alinhamento com o Bolsonaro e de que o Márcio representaria o apoio ao Haddad, portanto, ao PT e ao Lula. Vem a posse e no primeiro ano de governo dele, antes da pandemia, ele fala, ele já com o sonho que ele tentou meio ano antes, já se coloca como candidato a presidente da República. E aí o que ele faz? Se torna inimigo do Dória, do Bolsonaro. Isso foi tudo calculado. Porque o Dória é aquele cara que não é apenas ambicioso, ele é apressado. Ele não sabe o que é jogar xadrez. E a política é um jogo de xadrez, e não de rugby. Para o Dória, é um jogo de rugby. Ele vai derrubando todo mundo para chegar na meta.
Todos os acordos que ele faz vão sendo descumpridos. E agora nós chegamos nesta eleição, em que um cara que é responsável direto pela vacina, pela briga da vacina, se contrapõe ao Bolsonaro de forma calculada, não consegue deslanchar. E havia um acordo com o Rodrigo Garcia, porque ele já está fazendo campanha para presidente desde o primeiro dia de governo. E todo mundo sabe que o governador do estado, ou seja, o chefe de governo, do governo paulista, foi Rodrigo Garcia. Ele, vendo que a sua campanha presidencial ia fazer água, porque ele consegue ganhar a prévia, porque ele destruiu o PSDB. Ele fez uma política no primeiro ano de governo estadual de destruir o PSDB para tomar o controle dele. E aí ele vem, vendo que a candidatura dele estava naufragando, no último dia da desincompatibilização, em que ele tinha duas opções: continuar no cargo, e aí poderia se candidatar a governador, e o Rodrigo sabia que se ele continuasse no cargo, ele não ia exercer o cargo de governador apoiando o Rodrigo Garcia, ele sairia governador. Ou, e se for, ele tinha que pedir renunciar ao cargo para ser candidato a presidente. O que faz o Dória? Anuncia de manhã que não vai renunciar. Portanto, ele já tinha aberto mão da campanha presidencial naquele momento. Só que aí o Rodrigo Garcia diz: eu não sou Geraldo Alckmin e eu não sou Márcio França. Comigo não, Sebastião. Você vai renunciar, porque o candidato ao governo sou eu. Puxa pelo braço um político muito malaco chamado Milton Leite e diz para ele: nós vamos te derrubar. E o Dória volta atrás. Renuncia na tarde do dia em que disse que não ia mais renunciar. Porque o Rodrigo de Garcia disse: a legenda é minha, você vai cumprir esta promessa. Você não cumpriu nenhuma que você fez desde que entrou na política, mas essa você vai cumprir porque eu não sou trouxa. Foi isso que aconteceu. Ele mantém a candidatura sabendo que com 2% você não vai conseguir ser candidato a nada. E deixando que o Centrão discutisse, o Centrão não, a terceira via tentasse ser montada. E não acreditem nessa história toda de que o PSDB quer a Simone Tebet. Porque a Simone Tebet não é querida nem pelo MDB. Porque o MDB quer apoiar o Lula. E não quer ter uma candidata. A Simone Tebet é a candidata de uma ala minoritária do MDB. E o PSDB, olhem como a coisa está. Quando eu falo aqui que o primeiro turno é protocolar, Paulo, é por isso. O PSDB de Minas, ou seja, o PSDB de Aécio Neves, já deixou claro que vai apoiar o Bolsonaro. Praticamente fazendo com que o diretório estadual do PSDB dê a letra para o que vai acontecer em consequência desta renúncia do Dória. Não vai ter Simone Tebet no jogo. Vai ter o velho recurso que os partidos que não têm identidade, o PSDB que tinha identidade a perdeu, estão fazendo. Que é exemplo do Kassab, com o PSD. O Kassab liberou todo mundo. As alianças nos estados estão liberadas, portanto, a aliança federal pode seguir ou não a aliança estadual de cada estado. Quando o Aécio diz que o PSDB de Minas vai apoiar o Bolsonaro, Paulo, o que ele está fazendo? Ele está sinalizando que a cúpula do PSDB vai liberar os diretórios estaduais para fazerem acordos nos estados. Fazendo isso, ele pode criar um samba de um crioulo doido, só que ao mesmo tempo ele está cantando a bola de que o PSDB se tornou um outro PSD. Por quê? Não tem sentido fazer aliança com uma parte do MDB que quer a Simone Tebet, quando sabem que não vai ganhar na convenção e que a maior parte do MDB quer ir com o Lula. E que seria o contrapeso
ao Centrão apoiando o Bolsonaro. Diante disso, o Dória justificar que foi traído pela cúpula, isso é uma piada. O cara tem 2% de intenções de voto, ele não foi traído por ninguém. Ele pagou o preço de não respeitar nenhum acordo político que ele fez durante a carreira política dele, que é curta e que, para mim, foi abortada. Ele não tem mais futuro na política porque ninguém acredita nele. Quando ele faz um acordo com alguém, ele rompe. E isso, na política, é fatal. Então, é um fato novo que, na verdade, só foi a confirmação de algo que há um mês atrás ele já quis fazer e foi impedido pelo Rodrigo Garcia. Só que agora ele não tem mais opção, Paulo. Não pode ser candidato a governador, porque não tem mais espaço dele dentro do PSDB, dentro de um acordo que ele mesmo fez, e ele não tem mais tempo de sair para outro partido. Portanto, a carreira política do senhor João Dória acabou. Ele pode tentar ser candidato a deputado federal. Agora, além a causa real do afastamento do PSDB do Dória, essa dificuldade para empinar a candidatura, é a traição de acordos. Ele trairia também o acordo com o Rodrigo Garcia, né? Exatamente. Mas a causa de não decolar a rejeição grande, a pequena intenção de voto, é por medidas antipáticas, mas corretas que ele tomou. Foi o fechamento para evitar o colapso dos meios do sistema público de saúde e a luta pela vacina. Ele até atuou corretamente no combate à pandemia. Pois é, Paulo, mas pagou o preço de serem medidas antipáticas. Não, eu discordo de você. Eu não acho que ele pagou esse preço. Na intenção de voto, sim. Não, eu não acho que ele pagou esse preço. Não acho que ele pagou esse preço. O grande problema do Dória é que o discurso dele, ao adotar essa postura das medidas que eram corretas, ele se alinhou à esquerda, vendendo um discurso de direita. O problema do Dória é que ele ficou no meio do caminho e o eleitorado, e isso para mim é muito grave, Paulo, e o eleitorado, não é a primeira vez, vamos olhar a história, o eleitorado não perdoa a traição. As pessoas não perdoam traição. Eu vou dar um exemplo aqui, pode parecer bobagem, mas não foi. Recentemente no BBB. Quando a Lina ganha a liderança dos 3 de presente, e ela escolhe o PA, ela se condenou a sair do programa no primeiro paredão que ela fosse. Porque para as pessoas era uma pessoa extremamente ingrata. Dane-se que ela ia ter que votar numa amiga. Mas ela tinha que ter gratidão a um grupo de 3 caras que abriram mão de brigar pela liderança, que eles teriam facilmente para dar para ela por uma questão de solidariedade, porque ela não tinha conseguido até aquele momento. Ela jamais poderia ter escolhido o PA para o paredão. Ela assinou ali a exclusão dela no primeiro paredão que ela fosse. E as pessoas não costumam perdoar a traição. E aí o Dória, ao trair o Alckmin, que foi o cara que o colocou na política, se tornou para as pessoas uma pessoa extremamente antipática. E a gente fala, o eleitorado não percebe isso. Percebe sim. O eleitorado percebe isso. Agora, eu vejo também que o Dória foi escolhido como adversário pelo bolsonarismo desde o início, foi massacrado nas redes sociais, e eu vejo sim esse efeito das medidas de restrição terem sido extremamente antipáticas, embora fossem necessárias, porque a rejeição do Dória é maior que a do Bolsonaro. Sim, mas eu não acredito que seja por conta do que ele fez na pandemia, porque depois ela se revela adequada. A pessoa pode ficar insatisfeita e outra é a memória. A medida antipática gera rejeição em mim enquanto ela existe, porque depois que ela acaba e no final ele estava certo, ele já teria que ter capitalizado o acerto da decisão. A decisão antipática, Paulo, se torna simpática quando ela mostra resultado. Ele não conseguiu fazer isso. Mas ele não conseguiu porque ele passa a ideia de cara que não se pode confiar. E isso para o eleitorado é fatal. Tem 2 definições interessantes. O Ronaldo Serápicos, que é comentarista aqui, ele disse que o governador João Dória, o ex-governador, faz as coisas certas pelos motivos errados.
E o apresentador José Luiz da Atena, da Bandeirantes, disse que se o Dória faz gol de bicicleta... Vão achar que é feio. Ele é vaiado, vão achar que é feio. Opinião volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta terça-feira, Roberto Mohamed comentando, analisando uma pauta bastante interessante hoje com você. Mohamed, em Santo André, um aluno de uma escola estadual jogou um saco de farinha na professora quando ela entrou na classe. Houve protestos para ele respeitar a professora, houve risadas, teve gente que gravou e quando a diretora foi chamada, ele jogou a cesta de lixo em cima da diretora. Paulo, a gente está vivendo um momento de degradação social, mas isso já vem de um tempo que estão criando uma geração que a gente não consegue saber exatamente aonde se pretende ir. Acontece algumas coisas, eu lamento tanto às vezes não estar presente e as pessoas podem achar que isso é um pouco de conduta lá Bolsonaro, mas tem uns caras que dá vontade que você tem de dar um safanão no pai, é uma coisa impressionante. Aconteceu aí, eu vou narrar agora, a gente fica falando de uma escola em Santo André, e pode ser uma escola pública, no Universitas, escola particular aqui de Santos. O filho de um advogado foi dar um soco no professor. E o professor se defendeu. Quando o professor se defendeu, o relógio do menino voou longe. O pai, esse advogado ignorante, boçal, débil mental e retardado, ameaçou a escola de processo. E o que me espanta é uma escola covarde, porque eu, no lugar do diretor da escola, diria, por favor, tira seu filho daqui, pode botar o processo que você quiser. Seu filho é um delinquente por sua causa. Você é um fabricante de delinquente. Eles mandaram embora o professor. Olhem só. Agora, o que passa na cabeça desse idiota? Ele está criando um filho para quê? Para dizer, filho, você pode fazer o que você quiser porque o mundo é seu. Papai é um débil mental e você tem que ser um débil mental júnior. Porque foi isso que ele fez. E a gente não está falando de uma escola da periferia, Paulo. A gente está falando do Universitas. Uma escola cara. Aonde a gente quer chegar? Que geração nós estamos criando? Aonde a gente vai parar quando as crianças não têm mais limites? Quando um bobão, que nem limpar o que ele faz no banheiro direito ele sabe, diz para um professor, você sabe quem é meu pai? Falou, olha filho, eu acho que nem você sabe quem é seu pai, porque provavelmente você é um filho. Porque na verdade, eu acho engraçado essa pergunta, você sabe quem é meu pai? Isso demonstra que nem ele sabe quem é o pai dele, né? O incentivo a esse tipo de frase, o incentivo a esse tipo de criação, é que está fazendo com que a gente, primeiro, eu não sei como é que uma pessoa de bem e mais consegue escolher ser professor, quando a gente deveria, porque não adianta só pagar bons salários, não adianta só ficar fazendo planos mirabolantes destinando verba. Paulo, eu só vou ter gente boa dando aula quando eu valorizar o professor e valorizar a vida em sociedade. A culpa é dos pais. Quando mãe e pai, em grupo de WhatsApp, ficam dizendo que o professor é rigoroso demais, tadinho do meu filho que estuda demais. Como assim, tadinho? Ele só faz isso. E nós não estamos falando de escola pública, novamente, estou falando de escola particular. E aí você vê em que se faz uma pesquisa, Paulo, e que todo mundo fala do índice absurdo de falta de capacidade de interpretação de texto na escola pública, que ultrapassa 70%, mas na escola particular é de 50%. Quer dizer, você paga uma fortuna para o teu filho estudar e metade deles não consegue interpretar um texto. Que futuro a gente está criando para esse país? Eu realmente não sei onde a gente vai chegar. Mas isso tudo tem um responsável. Não é o ministro da Educação, não é o secretário de Educação. São pais e mães que estão criando delinquentes que provavelmente vão morrer cedo quando forem encarar um mundo de frente.
Olha, não bastasse a pandemia, não bastasse a inflação, o preço dos combustíveis, todas essas preocupações, o cidadão brasileiro está assombrado com o número de golpes de que ele é vítima, ou pelo roubo de celular e a devastação da vida bancária deles, ou pelo golpe do empréstimo consignado para funcionário público e para pessoas aposentadas. Eu acho que o governo que faz bobagens, tipo, não adianta limitar o Pix durante a noite. Porque está se fazendo a fraude. Bom, o Brasil é um país curioso, né? Porque os maiores fraudadores do sistema bancário são os bancos. Santander e Bradesco, por sinal, Paulo, deviam ter suas diretorias todas presas. Tinham que estar na cadeia, porque eles são bandidos. Não existe bandido maior do que a diretoria do Bradesco e a diretoria do Santander. O Santander liga para o seu próprio cliente propondo renegociação de empréstimo, desde que ele concorde em colocar o seu saldo devedor. Você coloca lá, quanto eu devo ao banco? Aparece seu cartão de crédito. Sabe aquelas compras que você faz em 10 vezes? Ora, são as compras em 10 vezes porque o comerciante vai receber em 10 parcelas e deu para você. Você não deve para o banco. O que faz o Santander? O Santander oferece para você uma renegociação de um empréstimo de 10 mil que você está devendo, desde que você concorde em colocar os 50 mil de cartão de crédito, em que você fez compras em 10 parcelas. Ora, eu não devo nada, mas ele quer colocar 7% de juros em cima de algo que você não deve. Dizendo que, olha, vai haver uma redução de taxa para o senhor. O senhor hoje paga no seu empréstimo de 10 mil, o senhor paga 8, vai pagar 5. Tá, mas eu vou pagar 5 também sobre 50 mil que eu não devo. Ah, então não dá para fazer se não for assim. É um banco estelionatário. Cadê o Banco Central? Por que não vai dizer que o Banco Central não sabe desse tipo de coisa? Claro que sabe. Na verdade, as pessoas de bem tinham que encerrar conta no Santander. Porque é um banco de estelionatários. Porque isso é estelionato. Aberto, institucional. O Bradesco oferece um consórcio para você e quando esse grupo termina, em que o lucro, o que sobra no consórcio tem que ser distribuído, o Bradesco mente e cobra uma série de taxas sobre o suposto lucro. E depois, ora, seguindo a lógica do banco, essas pessoas que tinham a receber 10 e receberam 6, geraram 4 mil de receita para o grupo. Tem que ser feita uma nova distribuição de lucros. É feito? Não, não é. Fica para ele. É apropriação indébita. Enriquecimento sem causa. Quem fiscaliza consórcio é a Receita Federal, que está mais preocupada em olhar para a tua declaração de imposto de renda e para a minha, mas não fiscaliza banco. É esse o país que, infelizmente, a gente tem. É muito simples. O governo dá o exemplo. E aí, o mundo financeiro dos seres humanos normais, os CPFs, é vítima desses CNPJs de safados, estelionatários e criminosos. E que a gente não consegue se defender. O Opinião 2.0 chega ao final, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h para 1, na hora do almoço, 00:30 na reapresentação e uma ótima terça-feira para você que você merece.